LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com um ícone do cenário do agronegócio brasileiro, né? Toda quinta-feira com o Esgoda. Um programa para você que gosta do agro, que gosta de vendas, que gosta de marketing, ligado no canal do YouTube, ligado no Spotify, como Agrocanal LFZ Consultoria. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio, moçada, e o agro não para. E hoje estamos aqui com o meu amigo de anos e anos e anos atrás, Vladimir Chaga. O Vladimir, nos conhecemos lá em Palotina, quando eu era um RTV da antiga Ciba-Geig e ele já era um RTV ICI. O Vladimir é formado em Maringá. Ele iniciou sua carreira como AT, então o muito interessante nesse bate-papo que nós vamos ter hoje é que o Vladimir passou por praticamente estar, né, em todos os elos da cadeia do agronegócio. Então, uma experiência incrível para nos repassar muitas coisas, porque ele foi um AT, ele foi um RTV da antiga ICI em Toledo, depois ele foi para Cascavel, Campo Grande, né, ele foi desenvolvimento de mercado, então uma experiência incrível entre ser um RTV na área comercial e desenvolvimento de mercado, foi para São Paulo, trabalhou com marketing, né? Depois a antiga ICI junto com se uniu, né, junto com a antiga Novartis, virou AstraZeneca, ele já tinha saído daí, trabalhou um tempo também na BASF, teve no lançamento do Ópera, grande produto. Depois foi para uma carreira solo dentro de algumas revendas e tal, e abriu um negócio próprio, e depois esse negócio se tornou, que nós vamos falar no caminho, a Brandit, que é onde ele está hoje, como presidente, como CEO da Brandit no Brasil. Vladimir, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Esgoda. Obrigado pela introdução. Bom dia. É Bom dia. Um bom bate-papo, né? Com certeza, né? Então, Vladimir, me conte. Assim, eu sempre inicio perguntando para o cara, da onde vem essa veia do agronegócio contigo? Você tem familiares que tinham, né, negócio na agricultura? Ou você era mais ou menos como eu? Não sei o que eu vou fazer, fiz agronomia. Ô, Esgoda, essa história é uma história longa, não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas eu posso Temos, garantir o em seguinte. média, 1 hora de conversa. Tá bom, então tá. Essa história é uma história bacana. Eu sou londrinense, né? Sou nascido em Londrina, no ano de 1960. Então, agora, em janeiro próximo, eu vou fazer 40 anos de CREA, né? Eu sempre brinco assim, 40 anos de CREA, né? Então, 40 anos de formado e, consequentemente, 40 anos aí de vida profissional. A minha família, meu pai é oficina mecânica, sempre foi mecânico de automóvel, trabalhou em várias oficinas para lá e para cá. Minha mãe em casa, né? E uma parte da minha família tinha loja de autopeça em Londrina, era sócio de uma empresa de autopeça, do qual eu trabalhei com 14, 15 anos, eu fui trabalhar lá. E quando eu fui fazer o vestibular, cara, eu sinceramente eu não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. Eu falei assim, bom, Já vi eu, essa história, viu, cara? eu sabia o que eu não queria. E muito rapidamente eu vou te contar, cara. Foi num show da Fafá de Belém, em Londrina. Eu estava sozinho na época e fui assistir um show da Fafá de Belém. Na minha frente tinha um casal e o rapaz conversando com a moça e falando que tinha acabado de passar em Viçosa, uma faculdade de tecnologia de alimentos. Eu falei, poxa, tá aí, rapaz, ou talvez uma faculdade que eu queira fazer, escutando a história dos dois, né, ali, num romance e tal, e na véspera aconteceu o show aqui em Londrina, e fiquei prestando atenção na conversa, e aquilo me levou a fazer uma inscrição na faculdade de Viçosa, para engenharia de alimentos, do qual eu não passei, mas fiquei esperando que no próximo ano, né, no Viçosa é de ano em ano, e aí, no meio do caminho, um amigo meu, muito amigo meu, passou em Maringá e falou, cara, aqui tem processamento de alimentos, aqui na agronomia, aqui, cara, será que não é o caso você fazer aqui com a gente e tal, vir para cá? Aí eu fiz vestibular em Maringá, passei, né, passei em Maringá e fui fazer a UEM, né, lá em 1981, a primeira turma de janeiro da UEM, né, a UEM antigamente ela só tinha vestibular de julho em julho, e naquele ano foi o primeiro ano que a nossa turma foi a 181, né?
A gente começou lá e foi desse jeito, cara. Eu entrei na agronomia meio que pelo susto e vai fazendo o curso, vai se adaptando, vai gostando de algumas coisas das matérias, vai se aproximando, né? Até que eu cheguei numa matéria de ervas daninhas e seu controle, que era dado pelo Adelso Zagato, né? Professor bacana que a gente tinha lá na UEM, um professor outside, né, como está na moda agora esse termo, né, professor que não era um professor do dia a dia, ele era dono de uma revenda, ele tinha consultoria, enfim, ele dava muitas coisas fora da universidade, e aí eu fui trabalhar, no primeiro momento que eu me formei, foi ser a TV, né, como você bem falou aí, de uma vez chamada ICI, né, uma Vladimir, empresa só um inglesa. pouquinho para a Opa! gente aproveitar esse teu período de faculdade. Como você começou da mesma forma que eu, né, como dos outros, quase que no susto, né, para fazer agronomia, a gente passa por um período, né, e meu filho passou por isso agora, né, que você fala, será que é isso que eu quero? Isso aconteceu com você? Quanto tempo levou? Ou você foi levando, como diz o outro, na boa mesmo, e esse tipo de coisa não aconteceu? Não, esse tipo de coisa não aconteceu comigo, não, cara. Assim, quando eu entrei, a turma era muito bacana, a turma que a gente tem, muitos colegas até hoje, a gente se reúne até hoje, quase que, não digo mensalmente, mas mais que duas, três vezes por ano a gente acaba se reunindo e com alguns deles pelo menos, e a gente tinha uma turma bacana, cara, e aquilo foi me empolgando e me envolvendo de uma forma e E foi acabei embora. que fui embora. Eu nunca pensei em desistir nem nada, não, muito pelo contrário. Era uma coisa que me agradeceu muito. Eu fui muito feliz nessa época. É. Já o meu filho não, meu filho fez 2 anos de federal em Palotina, aí veio a pandemia, a federal ficou parada, ficou 2 anos parada, quando voltou, falou, pai, não quero mais fazer esse trem aí, não gostei, e hoje está fazendo engenharia de software, né, em Cascavel. Eu digo, olha, filho, eu não posso ir nos meus treinamentos e falar que toda segunda-feira de manhã você tem que ser feliz e teu pai dizer que você tem que fazer agronomia. Se você não quer, eu queria que se unisse os dois. Por quê? Porque, Vladimir, nesse momento, acredite se quiser, eu estou novamente, porque eu já descobri, já criei um CRM junto com uma empresa, que depois foi para Monsanto, chamado Projeto QI1, independente, mas eu estou em busca de um CRM, a gente pode falar nisso depois, né? Mais simples, mais robusto, porque a gente vê que tem muita gente ainda no Brasil, de empresas, revendas, principalmente, sistema de distribuição, que não tem CRM, ou quem tem e não usa, né? O que também é algo que se faz necessário. Então, mas voltando aqui para o nosso assunto, né? A gente tem que acabar na segunda-feira acordando e estando feliz por aquilo que está fazendo. É uma pena, eu achei que eu podia ter um Esgoda dando continuidade à LFZ Consultoria, nesse ramo não teremos. A hora que o Esgoda partir, a LFZ Consultoria vai junto. Nesse quesito nós estamos iguais. Eu tenho três meninos, um mora em Curitiba, é concursado do estado e está levando a vida dele lá e tal. Tem uma netinha lá que é filha desse meu filho, do meu mais velho. E os outros dois, um mora no Melbourne, na Austrália, e o outro mora na Espanha. Os três trabalham totalmente, são totalmente independentes e tal, não querem nem saber, enfim. Ou Até tem uma seja, história interessante, até tem uma história interessante que às vezes eu conto. Eu tive a oportunidade de comprar um pedaço de terra no Mato Grosso, um tempo atrás, que eu já vendi também, mas um final de semana liguei para o meu filho e falei, pai comprou assim, assim. Ele falou, ele escutou, né, muito bonitinho lá e tal. Ele falou assim, pai, mas você sabe que isso é sonho seu, né? Ou seja, pá, meus três filhos, nenhum foi ver a terra, acabou, passaram 3, 4 anos, eu vendi e tá tudo certo. Enfim, não dá pra gente querer, né, Esgoda, que os não. filhos da gente sejam que nem a gente, né? Bom para quem consegue, né, dar continuidade nos processos e tal. Eu tenho a mesma filosofia que você. Eu acho que é importante ser feliz, é importante acordar nas segundas-feiras feliz da vida com o que vai fazer, sonhando no domingo à noite que vai ter mais uma semana bacana pela frente, e é assim que eu toco minha vida. Acho que é assim que tem que ser. Eu fiz uma entrevista com nossa amiga, conhecida por ti também, Conceição Guimarães, hoje diretora de RH da UPL, e ela fala muito sobre isso na entrevista, né, em ser feliz, que é
o que mais interessa, independente do que você está fazendo, porque a vida é curta, meu amigo. A vida é curta e eu sei disso, um cara que passou 16 dias numa UTI de hospital com 172 quilos com Covid na veia e diabetes. Escapei como os outros, por Deus, né? Então é porque eu ainda tinha algumas entrevistas para fazer aqui com o Vladimir Chaga e tal. Ele disse: fica aí, cara. Então estamos aí na bagaça. E aí você se formou e veio a ser. Gostaria de mexer um pouco nisso. Você veio a ser chamavam um trainee, um AT daquela época, né? Iniciar um trabalho. Normalmente, hoje, muito difícil você ter algum agrônomo que se forme e entre como RTV numa empresa. Normalmente ele passa por um processo de AT, trainee, e a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você que tem toda essa vivência, o que você sente de diferente hoje num AT, num trainee de hoje versus um iniciante que seja um AT ou trainee da nossa época? Mas, Gordo, assim, desde aquela época, quando eu comecei, como você disse, eu fui à TV, né, no lançamento do herbicida Flex, na época, né, da ICI, em Maringá, né, ligado, na Um época. baita produto. Então, eu fui à TV desse produto e com uma promessa de 6 meses, né, da época, né, de julho até janeiro, a minha campanha que eu teria aí para atender pela frente. E, felizmente, em dezembro foi efetivado pela empresa, né, numa época que um RTV de Toledo aí pediu demissão, saiu da empresa e abriu uma oportunidade, passei pelo processo de entrevista, como acontece hoje com os ATVs de hoje, né? Só que é lógico que naquela época a gente falava, nós éramos em poucos ATVs pelo Brasil afora. Hoje são muitos ATVs, né? Hoje todo mundo praticamente aí tem ATV, as empresas, as revendas, as cooperativas, né? Tem um exército aí no campo hoje atendendo, levando informação para o campo. E nesse caso, Godô, eu acho que não mudou muito, sabe? Eu acho que o que mudou, na verdade, é que na época a gente não tinha todas as informações que se tem hoje, né? Esse rol de informação, essa facilidade que se tem hoje. Ao mesmo tempo que você tem coisas boas, você tem coisas ruins, né? Na internet, aí por aí afora, no celular. Consome muito tempo, né? Quem de nós já não foi buscar uma informação, começou a procurar outra, e daqui meia hora depois é que foi buscar aquela informação que você ligou o celular para atender, porque tinham tantas outras coisas ali pingando na área ali, né? Então, eu diria para você o seguinte: eu acho que o que precisa de verdade, né, que eu acho que é de grande diferença da TV do passado, como eu fui da TV de hoje, eu acho que o ATV de hoje ele tem muito mais oportunidade do que nós do passado. Na verdade, eu penso desse jeito. Eu acho que as pessoas estão melhores preparadas em termos de estudo, em termos de língua, de tecnologia. Essas pessoas estão muito melhor preparadas do que a gente estava naquele momento, né? É lógico que, em contrapartida, a gente tinha a força, né? A gente tinha aquela não preguiça, não estou dizendo que eles são preguiçosos, muito pelo contrário, mas a gente tinha, a única coisa que restava para a gente era acordar de manhã, ligar o motor do carro e sair visitando gente, preenchendo papel e levando informação, buscando, fazer negócio, enfim. Não, Hoje, é um pouco. peraí. Você conseguia ligar o motor do carro. Eu tinha uma dificuldade. Imagine trabalhando na Herbtécnica, um Fiat 147 a álcool, meu amigo, no inverno. Aquilo para pegar, cara, já era uma vitória. Mas vamos lá. Então, são coisas, são as dificuldades da época, né, cara? Que a gente vai contrapondo com hoje, né? E, assim, hoje tem muito mais burocracia nas empresas, eu não tenho dúvida, né, que o e-mail consome muito tempo da gente, levantamento de mercado consome muito tempo da gente. O problema é que nem todos, né, nem todo esse trabalho resulta em resultado. Essa é minha grande é, é, conversa que eu tinha nas multinacionais pelas quais eu passei. Então, eu sempre falo o seguinte: cara, tudo bem, nós vamos ter um monte de informação, mas o que fazer com isso, né? Nós vamos ter gente que vai poder debruçar e trazer isso para resultado? A gente vai conseguir levar alguma coisa nova para o distribuidor, para a cooperativa, para o agricultor com essa informação? Ou é bom ter? Bom ter,
não me faz a cabeça, cara. Tudo que é bom ter, mas não resolve, a gente não consegue processar isso de uma forma profissional, madura, para mim não serve, sinceramente não serve. Ter um monte de informação, mas não saber o que fazer com essa informação, não te leva a lugar nenhum, né? Então, esse é o ponto que eu vejo hoje nas grandes empresas e também na nossa empresa, no qual eu estou liderando aqui no Brasil, é que às vezes a gente pede coisas sem saber muito para que vai servir depois. Ou, como existe um rodízio muito grande de profissionais, às vezes quem pediu já não está mais na empresa, até que se ficou tudo pronto, e aí é quem entrou já quer fazer de um outro jeito, né? Aquilo que era horizontal ele quer vertical, e aí demora-se mais um ano, e quando vai chegar lá na frente, já não é aquele profissional mais, já é um outro profissional, e aí quando você passaram-se 3 anos, e você não tem nada, né? E todo mundo perdeu muito tempo, muito custo, muita energia. Então, eu sinceramente acho que as coisas mais simples ainda são mais fáceis de ser digeridas, né? Eu procuro estar no nosso dia a dia, esgoto na nossa empresa que eu estou trabalhando hoje, fazer o mais simples, sabe? Eu sempre faço o seguinte: um arroz com feijão, um bife e uma batata frita, cara, é tão bom que às vezes a gente quer o excelente e o bom tá tão perto da gente que a gente quer buscar só o que está muito longe. Eu trabalho muito com isso, sabe, Vladimir? Eu trabalho com exatamente esse termo, né? Arroz com feijão bem feito. Então, eu vejo que o pessoal está deixando de fazer o arroz com feijão bem feito e se preocupando com muitas outras coisas que no final não vão agregar, como você falou. E principalmente as grandes corporações, eu sinto a reclamação do RTV, principalmente, que ele perdeu tempo, não consegue mais ter tempo para ir para o campo, porque as pessoas não têm mais filtro dentro das empresas, são vários departamentos e cada um pedindo uma coisa para o RTV, uma planilha aqui, uma planilha lá. E eu fiz essa pergunta para o Daniel Glatt, né, que foi o ex-CEO Pioneer Brasil, além de outras funções, né, ele falou assim: olha, Esgoda, como um bom carioca, né, olha, Esgoda, a culpa, Esgoda, não é do RTV, são as companhias que acabam criando, né, esse formato e até mesmo, talvez pela modernidade, por tudo e por querer buscar entender mais o mercado, mas eu sempre uso o termo seguinte, você vai lembrar disso, né? Quando a gente foi para o campo, por muitas vezes, Vladimir, a gente saía do campo, o cachorro vinha atrás de nós, né? Saía da propriedade do cara, o cachorro vinha, pega, não pega, aquela poeirão, né? E o cachorro correndo atrás, daqui a pouco você parava o carro. O que acontecia? Na exceção, um cachorrão desse comia teu para-choque, né, cara? Mas na maioria das vezes o cachorro também parava. Ele dizia: e agora? O que eu faço? E voltava embora feliz, porque ele não sabia o que fazer com aquilo. Então está muito dentro disso que você falou. O que adianta eu ter determinada informação se eu não sei o que fazer com isso e eu não vou ter proveito, né? Mas vamos em frente nesse sentido. E aí você ficou um bom tempo, né? Como RTV, Toledo, onde nós tivemos aí a grata satisfação de trabalhar juntos aí, né? Como concorrentes, entre aspas, no mesmo canal. Um deles era a antiga Copacel. E daí você foi para desenvolvimento de mercado, ou melhor, não sei se produto ou mercado, era desenvolvimento produto ou mercado? Mercado. Mercado. E aí a diferença é um pouco maior, né? Porque você já tem que alertar o RTV, né, sobre o que ele pode fazer e buscar oportunidades para novos produtos. Como foi essa experiência, Vladimir? Saindo de Então, essa, RTV para desenvolvimento de mercado. acho que foi uma forma bacana. Aí eu virei agrônomo, né? Aí eu saí da área de comercial, né? E virei agrônomo. Eu ia montar meus campos, botar lado a lado, mostrar aquilo que realmente o produto nosso poderia fazer a diferença no campo. Os dias de campo começaram a crescer naquela época, né? Para você ter uma ideia, nessa época não existia o show rural da Copavel, né? Eu estava começando naquela época ali no ano 86, 87, que começou ali o show rural. Então, assim, tá começando, a gente começou um pouco com isso aí, os dias de campo junto com as grandes cooperativas, né? Que na época não era Cevale, era Coopervale, né? Então, assim, eram grandes movimentos que a gente estava querendo fazer para mostrar
os produtos e tudo mais, coisa que me trouxe muito prazer e disso me fez com que eu mudasse para Cascavel e de Cascavel fui para Campo Grande também como desenvolvimento de mercado, começando o plantio direto no Cerrado, né, naquela época. A gente tinha lá alguns convênios que na época a empresa fez com órgãos oficiais para desenvolver o plantio direto no Cerrado, começando pelo MS. E aí foi uma coisa bacana. A gente virou um agrônomo realmente de carteirinha, né? Porque você fazer todos esses trabalhos, todo esse movimento sem saber exatamente qual é o resultado que vai dar lá na frente, porque eram produtos novos, eram coisas novas que estavam chegando no mercado, eram tecnologias novas, né? A gente não sabia ainda como isso ia aparecer lá na frente. E hoje é o que é, né? O plantio direto no Brasil hoje é uma realidade. Muita gente trabalhou nisso, muita gente desenvolveu esse mercado, muitas empresas investiram muito recurso nisso, né? E aí hoje a gente pode olhar para trás e falar, poxa vida, que bacana. Se a gente não faz o plantio direto da forma correta, como os precursores do plantio direto nos ensinou, a gente faz um cultivo mínimo muito bem feito, né? Então, eu acho que hoje a gente tem aí um trabalho bem bacana que é feito pelos agrônomos atuais de campo e foi começado lá atrás, nessa época aí. Você já estava casado, Vladimir, quando foi para Campo Grande? Rapaz, eu saí da universidade casado, Guto. Eu me formei e casado. Me formei 2 meses depois de formado. Minha esposa falou assim, com o resultado, falou, ó, tô grávida. Eu falei, vixe, Maria, rapaz, eu não precisava casar, eu não casei, minha esposa não estava grávida. Mas na época, logo em seguida, ela ficou grávida e aí eu tive que, como diz o outro, foi mais fogo atrás da gente ainda, né? Agora você tem que se virar, né, cara? Você não tem nada da agricultura na sua família, você não pode se pegar em nada, tem que correr atrás do dia a dia. E foi o que eu fiz. Foi bom, né? Estamos juntos aí há 39 anos E ela com a mesma sempre foi esposa. parceira nessas idas e vindas aí. Bora, bora. Cara, você sabe, minha esposa é enfermeira, né, de formação, e ela abriu mão de tudo pelo caminho para poder acompanhar nas minhas mudanças para lá e para cá. Esse é o lado da solidariedade, né, e que ela teve com paciência comigo, bastante paciência. A gente criou os nossos filhos. Nossos filhos nasceram em Toledo, né, aí em Toledo, meus 2 filhos nasceram aí, e outro nasceu em Curitiba. Então, assim, uma parceria de longa, né, cara? Então, assim, eu diria para você, assim, foi muito prazeroso para mim também ter essa boa companhia ao longo desse tempo todo. Isso é muito bom. A mulher é sempre, né, ela é o elo do negócio aí, né? Eu sempre digo que o RTV, principalmente você que nos escuta, que é um RTV, né, que tá na labuta no dia a dia aí, cara, se tua mulher não te acompanha, não é tua companheira nos negócios, isso não vai dar certo, cara. Porque você vai chegar em casa cansado, vai chegar em casa de um dia pesado e ainda vai ouvir no pé do ouvido, o que estão fazendo aqui? Isso não vira, cara, não vai funcionar, né? Então, eu acho que esse elo ele tem que rodar legal para que a pessoa que está no dia a dia consiga ficar tranquilo para desenvolver teu trabalho. Acredito estar certo, né, Vladimir? Eu acho que, assim, é lógico, né, Eduardo? A gente tem que respeitar sempre as diferenças de épocas, né, talvez, né? Então, hoje as mulheres, né? Hoje nós temos muitas mulheres agrônomas. Na minha turma tinha, acho que eram 4 ou 5 meninas. Hoje os cursos de agronomia estão mais ou menos metade, metade, né? Então, cresceu muito esse mercado. Hoje tem muito mais gente que entende desse negócio. Acho que, eu diria assim, há muito mais facilidade, né, em comunicação. Antigamente, se a minha esposa quisesse falar comigo, eu estando viajando, era só à noite no telefone fixo, né? Hoje não. Hoje você tem recado toda hora. Você tem uma facilidade muito grande. Então, eu acredito, sinceramente, que se o casal realmente tiver uma boa conexão, vai se virar bem e vai conseguir, mesmo vivendo um pouco longe, para lá e para cá, acaba que vai ter um bom relacionamento, né? O importante é o ato de gostar um do outro e estar junto, é parceria e construir um futuro. Eu acho que esse que é o caminho bacana. Você me relembrou um negócio aí que eu tenho que falar, cara.
Você falou telefone à noite e tal. Eu, quando cheguei em Palotina para trabalhar na Herbtécnica, a primeira empresa que eu fui trabalhar, que hoje, na área comercial, que hoje é a Adamar, eu tive um chefe que chamava Vilmar Bittencourt, né? O apelido dele era Índio. Não sei mais aonde ando, ele era pro lado de Joaçaba e comecei a trabalhar, ele me chamava de polaco. Ele falou assim: ô polaco, você não me ligue sem passar um pedido, cara. A gente fazia venda direta, né, cara? Você me liga segunda, quarta e sexta. Se não tiver pedido, nem me ligue. Falei, puta merda, né? Se eu fazia 3 pedidos na segunda, com certeza eu só passava 2. Um eu guardava pra quarta, né? Porque, porra, como é que eu vou ligar pro cara sem passar pedido? E aonde que eu ia passar pedido? Ia na rodoviária de Palotina ligar pra ele, que lá tinha uma centralzinha da antiga Telepar, que tinha fax, cara, pra passar pedido pro cara. Olha cada resgate, né? E hoje a gente está numa modernidade dessa, uma facilidade, né? Para trabalhar e às vezes as pessoas não aproveitam. Mas vamos lá. Você saiu de DM você foi para onde depois de desenvolvimento de mercado? Eu fui para São Paulo, né, um convite da diretoria de marketing da Zeneca na época. Eu fui para São Paulo trabalhar com marketing, né? Na época a gente era dividido, as empresas estavam começando a trabalhar mercado e produto, porque antigamente era gerente de produto. Hoje eu não sei como que as empresas estão trabalhando, mas estou afastado da indústria grande há muito tempo, né? Mas na época, isso aí, a Zeneca fez uma diferença que era assim, né? Internacionalmente a gente tinha que reportar como produto, mas como local a gente era por mercado. Então eu cuidava de milho e algodão, né? Assim como tinha outros colegas que cuidavam de soja, plantio direto, outro cuidava de HF com mais alguma outra coisa, outro cuidava de café, cana e citros, e assim ia. Mas internacionalmente a gente tinha que ter o chapéu de alguma coisa. Então o meu chapéu lá nessa época era de inseticida, né? Então eu reportava para fora, na época para a Inglaterra, né, como inseticida, gerente de inseticidas, de produtos inseticidas que a gente tinha aqui independente do mercado que era, né? E no meio desse caminho, talvez uma coisa que ainda você não saiba, eu acabei cuidando da Zênica Sementes, né? Que a Zênica Sementes lá em Cravinhos, aí acabou ficando na minha mão também, porque como eu cuidava do mercado de milho, a gente era uma empresa relativamente pequena, né, de mercado de semente, então eu também tive essa experiência de sementes, desenvolvimento de Nem me sementes e lembro, tal. cara. Nem me lembro da Zênica Sementes. Foi para onde essa genética? Depois a gente vendeu, né, para a Dow, Ah, né, pra Down. a Dow, até há pouco tempo atrás, a Dow era dona do site lá em Cravinhos, e agora acho que é a Longping que está lá nesse site de Cravinhos, e com alguns profissionais ainda daquela época, Diogênese, acho que continua lá, trabalhou comigo, na época ela era gerente de milho, né, reportando para mim na época, enfim, foi uma época lá no final dos 90, 90 e alguma coisa, isso, tanto tempo atrás, isso que. Mas não te Mas brilhou, enfim, não te brilhou muito os olhos semente? brilhou, cara, brilhou. Tanto é que uma das razões de eu ter ido para Monsanto, né, em abril de 99, foi que a Monsanto tinha acabado de comprar as 3 empresas de semente aqui no Brasil, né, e na época o meu chefe queria fazer essa integração das sementes e tal, e aí, junto com o Roundup, né, que é a marca mais forte de química que a Monsanto tinha na época, aí eu mudei para Monsanto, a gente trabalhou nesse processo de integração, dividiu o Brasil em dois, né, o nosso chefe, na época, o nosso líder lá, o nosso vice-presidente separou o Brasil em dois, o André Dias ficou no sul, eu fiquei no norte, Quem que e, era na e a época? Era o gente... Bergamaschi? O Osmar era o Osmar, né? Osmar Era o dividiu o líder, né? Brasil em dois, era o líder, né? Dividiu aí. E aí ficamos cuidando. Aí foi onde eu te conheci, lá em Goiânia, né? Onde eu teve a chance de trabalhar por 2 meses, 5 meses juntos, né? O Esgoda louco para vir embora para o Sul. Aí, como na época, conversei com o André, e o André aceitou o Esgoda no time dele, e aí o Esgoda veio para Curitiba, né? Que Sabe bacana, Esgoda. que te devo uma pedra, como diz o outro, né? Porque nessa época, depois de uns 2 anos de trabalho de semente lá no Cerrado, que foi muito bacana como gerente regional, uma experiência incrível para quem sempre foi RTV, RC, né? Passar a gerenciar pessoas é muito diferente. Mas eu tava com a mulher com depressão pós-parto, cara.
E não é que eu queria voltar para o Sul porque eu queria voltar, mas eu precisava, porque é muito difícil você viajar e deixar a mulher em casa com depressão, né? Então a gente, para ficar mais tranquilo, a gente tem que deixar a mulher bem em casa, né? E aí eu falei, Vladimir, me ajuda, né, cara? Eu preciso voltar para o Sul para trabalhar melhor e tal. Nunca vou esquecer disso, te relembrei isso outro dia quando estivemos juntos, que eu estava numa pescaria com clientes numa chalana lá no Pantanal, e lá uma dificuldade muito grande de pegar celular, e eu não sei como que, né? Eu lá em cima, naquele deck, olhando para as estrelas e pensando, puxa vida, o que que eu vou fazer? Eu preciso voltar para o Sul, me toca o telefone. Vladimir. Esgoda, tenho duas notícias. Falei, o que que é? Uma boa e uma ruim. Eu disse, qual que você quer primeiro? Eu falei, me dá uma boa. Arrumei uma posição para você em Curitiba. Eu falei, nossa, cara, que beleza. E é ruim? A ruim você vai trabalhar com o André Dias. André, um abraço, meu amigo. Aprendi muito com o Ah, André, né? Mas olha, foi uma experiência incrível voltar para Curitiba para trocar a marca, tocar a marca na época Grosseries, como eles chamavam de gerente de marca, era um tipo de gerente regional. Então, te agradeço a oportunidade porque pude estar com minha mulher mais perto da família para poder trabalhar um pouco mais tranquilo, né? São os percalços da vida, né? são as brincadeiras que a gente faz, né? Que acaba que são, na verdade, Duda, a gente tem que estar feliz, como eu disse ali atrás, a gente tem que estar feliz, cara. E se a sua felicidade era, naquela época, vir para o Sul, acho que e a gente podendo proporcionar isso, por que não, né? Eu acho que a função de um líder tentar, da melhor forma possível, organizar o seu time para que todo mundo possa estar confortável e trabalhando de forma harmoniosa nas suas áreas, né? E tirando a brincadeira de lado, o André é um grande profissional, está aí no mercado até hoje, é um baita cara, é, fantástico, tem um conhecimento muito grande da área do agronegócio. Tenho certeza que você aprendeu muito com ele, talvez muito mais com ele Nossa. do que você teria aprendido comigo, né? O André é um ícone desse negócio, Gerenciamento de território eu devo para ele, né? sem dúvida. Ele O falou para André mim tem assim um dia, Vladimir, Esgoda, esse teu cabeção aí não serve só para carregar cabelo, cara. Temos que pensar. é isso aí. Uma figura. Eu acho que é muito importante que o pessoal que nos escuta, quanto mais pessoas você passam pela tua vida, é, te liderando, é muito mais interessante, que você vai tirando de cada um, né, Vladimir, aquilo que ele tem de melhor para dar, né? Eu acho que isso é importante, eu devo muito para o André, gosto muito do André, falo com ele até hoje, sempre ligo para ele aí para ver como é que tá a vida e tal, né? E aprendi muito com ele, devo muito para ele, com ele, né? Nesse sentido, né? E um bom cara para liderar pessoas, nunca foi xarope. Isso é interessante, né? O grande lance é o seguinte, né, Guto? Na vida da gente, profissional, a gente tem que ter um network, né? Na verdade, quando a gente fala desse mundo agro, né, é um mundo pequeno, é um mundo que a gente pensa que é muito grande, mas quando você vai ver, se você fala de um nome de uma terceira pessoa para uma quarta, alguém já conhece alguém, né? Já trabalhou com essa pessoa, já teve algum tipo de relacionamento e tal, né? Então, é muito esse mercado, a gente não pode deixar de fazer network, a gente não pode deixar de fazer contatos. Eu digo contatos verdadeiros, né? Contatos como esse que nós estamos tendo aqui agora, né? Um bate-papo aí e tal. E assim, eu procuro fazer isso sempre. A gente tem sempre para aquelas pessoas, igual você liga aí, você mesmo disse que você liga para outras pessoas e tal. Eu também ligo, a gente acaba conversando sobre outros assuntos e tal, e procurando saber como é que as pessoas estão no mercado e podendo, podendo ajudar, por que não, podendo dar uma indicação, por que não, né, podendo poder fazer alguma referência profissional para aquele colega que naquele momento talvez está passando por uma transição de carreira, por que não? Eu acho que é importante, né, Esgoda, a gente ter um relacionamento muito franco com as pessoas e muito aberto. E é o que eu sempre falo para meninadas: eu sou convidado para ir para o ENHA. Agora, dia 9 inclusive, a Associação dos Agrônomos de Londrina vai ter um bate-papo com os alunos aqui da UEL, no qual eu vou falar para eles, cara, não faça bobagem, cara, porque a bobagem, se você fizer uma bobagem e essa bobagem acaba sendo descoberta, você praticamente encerra a sua carreira, seja lá onde for. E no agro não é diferente.
né? Então tem que fazer as coisas certas, do jeito certo, da maneira correta. Não estou dizendo que tem que dizer amém para tudo, não. Eu nunca disse amém para tudo. Eu acho que você tem que ser verdadeiro. Você tem que aquilo que é certo, errado é errado, né? E tem que estar sempre é, trazendo a sua network nesse sentido, né? Acho que esse é o melhor jeito de se trabalhar, Ismael. Perfeito. E aí você acabou largando a corporação ICI, que logo depois virou ICI Zênica, e foi trabalhar na BASF. Foi Não, pro não, lançamento do Opera ou não? não, na verdade eu saí de Zênica, né? E a Zênica Ah, virou desculpa, Singenta, né? Zênica não, da É, Monsanto, né? é, Saiu da virou Singenta. Monsanto. É. É, eu nunca trabalhei na Singenta. Depois que ela se formou, né, Singenta, eu nunca trabalhei na Singenta. Trabalhei na Zênica e saí um pouco antes de formar a Singenta, né? Aí fui para Monsanto. E na Monsanto, saí da Monsanto, fui para a BASF, né? Na época estava se tendo um problema de ferrugem no Brasil e tal, lançamento de ópera praticamente naquele ano, Pô, e você só também pegou, só pegou mamata, hein, cara? Flex, Opera, só produtaço, né, cara? a formação de Decalbe no Brasil e Agroceres, né? Ah, cara. Ainda bem, né? Na verdade, eu surfei boas ondas mesmo, assim, O sabe? Eu tive muitas oportunidades boas, né? Então, se isso é sorte, né? que que você fazia no Então, lançamento do Opera? Qual era a tua função na BASF? não, eu era gerente comercial lá, né? Eu estava Hum, como, era gerente comercial, em qual região? tinha, não, Brasil, né? Tinha os Ah, BUs Brasil. embaixo, né? Tinha os BUs embaixo, né? Tinha a BU Sul, BU que era Londrina, tinha a BU Ribeirão Preto, a BU Goiás e a BU Mato Grosso. Tinha 4 unidades de negócio, eu gerenciava essas 4 unidades de negócio. Na época o diretor era o Maurício Marques. Eu acho que, eu não sei se ele ainda está na Bequisa ou não, mas até onde eu sei ele estava na Bequisa, por último. E na época me chamou para ir para lá, eu fui, e a gente fez um trabalho, e aí passamos uma fase bacana, foi a montagem de cana também, porque a BASF na época comprou a molécula fipronil, né? Da fusão Bayer, né, com a Grevo, na época, a Bayer teve que desfazer de alguma coisa, e aí, pelo CAD, aí a BASF comprou a molécula fipronil, Baita e molécula, né, cara? uma baita molécula, né, botou a BASF no cenário de cana na época, né, colocou, e a BASF já vinha com uma série de herbicidas novos em cana, né, de uma família nova, isso também foi muito bom, né, estruturou muito bem a BASF na região de São Paulo, Goiás, no mercado de cana, trouxe alguns profissionais, né, que vieram de lá para cá, né, dessa outra empresa. E aí foi bacana, foi uma convivência boa, novos produtos, novos mercados, novos negócios, produtos gigantes, né, blockbuster mesmo, né, produto que arrebenta quarteirão, né, que faz o mercado acontecer. Isso, você participar dessa história, participar dessa vida, para mim foi prazeroso, a gente aprende muita coisa, né, vivencia muita coisa, distribuição é um mercado que para mim me interessa muito, eu adoro trabalhar com distribuidores, com cooperativo, né? Esse meio do caminho aí, esse passo no meio do caminho, eu acho que é bem interessante a gente ter um relacionamento bacana com esses profissionais dessas revendas e cooperativas. Então, me ajudou muito nesse processo, estando na Baixa. E aí foi onde eu vim depois, talvez você vá perguntar isso mais adiante, onde eu vim trabalhar numa revenda modelo, né, que chamava Nutrifarm em Londrina. Aí eu voltei para casa, abri uma empresa chamada Nutrifarm Nutrifarm. era uma revenda comum, uma revenda normal do agro. Era uma revenda normal do agro, focado em Bayer, né, basicamente Bayer, aqui em Londrina, junto com o pessoal da Grossei na época, né, eles eram sócios aí do negócio. Aí ficamos lá 3 anos, aí eu vendi minha participação para eles. Eles juntaram o Nutrifarm na época na Grossen e segue onde você conhece a história da Grossen aqui em Londrina, né? Uma história feliz Certo. também, muito bacana, muito bonita, e hoje faz parte do grupo AgroGalaxy, né? Ok. E, e depois fui abrir minha empresa, junto com mais dois outros profissionais. A gente abriu a empresa chamada Target. Essa empresa, por 5 anos, fui trabalhando sozinho no mercado, com todas as dificuldades de você abrir uma empresa no mercado nacional, uma empresa totalmente fora daquilo que eu estava acostumado, que era semente agroquímico. Fui para a área de nutrição vegetal, adjuvante,
né? Mas com conhecimento de mercado, com conhecimento do hoje tão falado go-to-market, né? Na época tinha um tão relacionamento com os canais, com as revendas, com as cooperativas. A gente acabou, tanto eu quanto mais um outro sócio que também veio desse mercado, acabou que a gente conseguiu acessar alguns mercados. 5 anos depois, a empresa Mas americana antes, Brand, antes de opa, você entrar na Brand, deixa eu entender um pouquinho pois não. mais. Esse mercado, Vladimir, de nutrição, ele é um mercado, teoricamente, se fala num mercado muito poluído, que a gente tem mais de 700, 800 empresas hoje registradas como produtoras, né, de, da linha de nutrição. E aí você vai, sai com toda uma história onde o network nos ajuda a ter uma entrada, pelo menos, e monta uma empresa de nutrição. Da onde surgiu, por exemplo, pô, vamos fazer esse produto, aquele, matéria-prima, quem cruza isso com aquilo, quem era a pessoa, o seu sócio era a pessoa que vem desse mercado? Na época tinha um sócio que conhecia alguma coisa, os dois outros sócios, na verdade, já tinham trabalhado com isso, né, em outras empresas, então eles já tinham um background aí desse mercado. E eu agreguei com essa sociedade aí, agreguei o conhecimento de mercado, forma de gerenciamento, enfim. E aí montamos essa empresa e tocamos o barco, né? Então Maior foi uma coisa. dificuldade, maior dificuldade que tiveram, você acredita, nesses 5 anos? A maior dificuldade, Duda, é acesso ao dinheiro, né? Você financiar a agricultura não é para pequeno, não é para, não é só para poucos, né? Você sempre fala o seguinte, cara, imagina o mundo agro, né? Você como empresário, você tem que comprar matéria-prima lá em janeiro, fazer o processo disso lá em fevereiro, março, abril, maio, botar no mercado lá em agosto, entregar para sua revenda ou cooperativa em agosto, para receber no 30 do 4, 30 do 5 do outro ano. Estamos falando de um ciclo muito longo, né? Então, se você não tem é, uma, uma base sólida financeira, depende só de financiamento, depende só de dinheiro de terceiros, é muito difícil, né? Então, por isso que às vezes eu vejo hoje muita gente fala assim, mas esse dono de revenda aqui tá milionário, porra, vendeu isso. Cara, só Deus sabe o que esse cara sofreu para chegar até onde ele chegou. E eu falo isso porque eu sofri isso na pele também, né? Montando essa empresa. Então, não é tão simples, cara, né? Uma coisa é você ser funcionário de uma grande empresa, ter lá os seus benefícios e tudo mais, e ter um respaldo muito grande nas suas costas, aí te dando um respaldo, que é o que eu tenho hoje dentro da Brand, né? E outra coisa é você ir lá, montar o teu negócio e comprar, financiar, vender, correndo todo o risco de chuva, de clima. Agricultura, eu sempre falo, agricultura é uma indústria a céu aberto, né, cara? Então, chove, seca, vento, granizo, tudo pode afetar para o bem e para o mal. Então é muito complexo o nosso negócio e por sorte minha, eu diria por sorte dos três sócios no caso, a Brand foi comprou a nossa empresa e hoje nós estamos aqui. Os outros dois já venderam as suas partes, né? Eu ainda continuo tendo uma pequena participação na Brand aqui no Brasil. E a gente vem, agora, dia 1º de julho, vai fazer 9 anos que isso aconteceu e a gente está feliz com isso e a gente está hoje, é uma empresa, está entre as 10 ou 15 maiores do mercado brasileiro. Você disse, tem 600, 700 empresas no mercado? Talvez tenha até mais, né? Mas o grande lance é o seguinte, né? São poucas empresas que têm presenças nacionais, né? Então, quando você fala de presença regional ou micro-regional, tem muitas empresas mesmo. Mas empresa que está hoje, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, que está desde Pernambuco até Rondônia, né, de norte a sul, de leste a oeste desse país, são poucas empresas, né? Então você pode contar aí talvez 20 empresas, 15 empresas que realmente têm uma presença nacional. Então, na verdade, essas são as grandes empresas que brigam por uma fatia maior de mercado, que está brigando pelo sistema de distribuição melhor preparado, que está brigando pelo sistema de acesso ao mercado, seja direto, via cooperativa ou via revenda, melhor preparado, que tem talvez melhores programas de marketing, talvez tenha os melhores programas de recompensa para os vendedores dos canais. Enfim, né, não é uma situação simples, não é uma situação fácil, mas é uma situação que
que hoje o mercado se profissionalizou demais também nessa área, né, Esgoda? Então, hoje, quando você vê grandes empresas que até 2, 5 anos atrás eu trabalhava com agroquímica e semente, hoje entrando no segmento tanto de biológico, né, que é uma nova, para nós é uma nova categoria, e tanto para o ramo de mercado de nutrição especial, adjuvantes, isso traz novos horizontes para muitos profissionais, né? Hoje nós Certo. somos uma empresa que aqui regional, né, que estamos uma fábrica aqui em Londrina hoje, nós estamos com 160 profissionais trabalhando hoje diretamente na Brandt. Quantas pessoas dependem hoje da Brandt, né? Se você multiplicar isso por 3 ou por 4, né? Quantas pessoas dependem hoje do nosso negócio, né? E se multiplicar isso pela quantidade de canais, de cooperativas de revenda que a gente tem hoje pelo Brasil afora, quantas pessoas aí dependem de Brandt para poder fazer o seu salário mensal, o seu rendimento mensal. Então, isso traz um alívio grande no sentido de, poxa vida, estou contribuindo para que a sociedade possa melhorar. Por outro lado, estão os riscos inerentes do nosso negócio, que todo dia, né, a gente vive num país ainda não completamente estável, né, a gente está aí sempre nos solavancos aí, hora é câmbio, hora é política, hora é dólar, hora é produto, falta de produto, excesso de produto, né? Enfim, o preço da commodity que impacta muito grande no nosso negócio. Então, Esgoda, é um negócio complexo que requer muita habilidade de muitos profissionais, no qual a gente tem que estar sempre cercado de pessoas boas, né? Esse aqui é o grande lance. Vladimir, diga uma coisa, o que que você acha que a Target tinha de diferente para a Brand te dizer, vamos comprar essa empresa? O que que ela enxergou na Target para, na época, comprar? Era acesso ao mercado, era produto, eram as pessoas? O que que você acha que mais pesou? Eu acho que são pessoas, né? Foram as pessoas, porque acesso ao mercado, a Brand é uma empresa que está há 70 anos no mercado, né? Uma empresa gigante nos Estados Unidos, uma empresa global, está em mais de 60, 70 países do mundo. Então, assim, já existia a Brand muito antes da Target, né? Então, em relação a produtos, em relação a acesso ao mercado, ela poderia fazer, talvez tivesse um custo maior para acessar o mercado brasileiro, mas ia fazer. Acho que o grande diferencial da Target na época eram as pessoas, né? Era um grupo de pessoas que a gente tinha, né? Os sócios, mais um grupo de vendedor de RTVs que a gente tinha no nosso grupo, que eram pessoas experientes e tal, e estava fazendo, já tinha uma fábrica, né? Lá em Olímpia, no caso, já tinha, não era uma, a gente não dependia de terceiros, a gente já fazia os nossos próprios produtos. E aí, quando entra a Brand no negócio, aí entra trazendo tecnologia, trazendo novos produtos, trazendo conhecimento, agregando know-how, agregando capital financeiro, né? Então, isso fez com que a empresa desse um salto em termos de qualidade, em termos de posicionamento no mercado, em termos de vanguarda, né? Hoje, nós somos poucas empresas desse mercado têm presença internacional, e nós temos, né? Hoje a gente tem fábrica na Espanha, tem 5, 6 fábricas nos Estados Unidos, tem 2 fábricas no Brasil, né? Então, a Brant é uma grande empresa. Então, nesse segmento nosso, a gente não diria assim, a gente tem uma relevância bastante importante. Isso é muito bom. E a gente sempre ouve falar, né? Parece até um chavão, mas é sempre a gente escuta isso, né? Que as pessoas é o maior patrimônio que uma empresa pode ter. E eu vou no dia a dia, principalmente na distribuição, né? Os caras falam, puxa, como tá difícil ter uma pessoa, como tá difícil ter uma pessoa. O que está acontecendo, Vladimir? Qual que é a maior Tá difí- dificuldade? E está difícil mesmo, viu, Esgoda? A gente tem algumas posições em aberto e você sabe disso. Eu mesmo já te procurei, né, para tentar nos apoiar em algumas vagas que a gente tem aberto pelo Brasil afora. Cara, assim, existe muitas empresas no mercado brasileiro, com o advento dos fundos de investimento adquirindo as empresas e também de chegadas de empresas internacionais, né, como a Nutri no mercado. Isso fez com que absorvesse muitos profissionais da indústria grande, né, que eu chamo, né, que é a Syngenta, Bayer, Basto, FMC, UPL, enfim, Helm, por aí vai. Esses profissionais acabaram, muitos deles hoje estão nesse sistema de distribuição, trabalhando, né, agregando conhecimento nessas plataformas de negócio, né. Então, essas empresas absorveu muita mão de obra, absorveu muita gente,
houve um movimento de muitas empresas que foram compradas por esses fundos, os vendedores, né, a equipe de campo, às vezes mudou de mão, né, desses locais e foram para outras empresas, e aí as plataformas tiveram que buscar mais gente no mercado, isso enxugou muito o mercado. Então, a minha visão é essa, eu acho que hoje, por mais agrônomos que estão formados todos os anos aí no campo aí, existe uma dificuldade de você ter gente com um pouco de experiência em algumas áreas, né? Isso faz com que a gente tenha que formar um pouco de mão de obra, um pouco de profissionais, trazendo hoje nós somos uma empresa relativamente pequena no segmento, se a gente contar toda essa indústria que existe dentro do agro, nós não somos uma empresa grande, somos uma empresa considerada pequena nesse negócio. Agora, e nem por isso a gente deixa de ter trainee, deixa de ter o menor que precisa trabalhar e aprender junto numa empresa como a nossa, né, o menor aprendiz. A gente tem todos os requisitos a gente procura ter para formar essa massa para amanhã ou depois trabalhar com a gente. A gente acerta em todas? Claro que não, né? A gente erra muito, né? Às vezes a gente aposta muito num profissional e, de repente, esse profissional deixa a empresa no meio do caminho, a gente investe muito em viagem internacional e, de repente, esse profissional vai para uma outra empresa. Enfim, são apostas que a gente faz e nem tudo que a gente aposta vai dar resultado. Mas o mais importante é que o saldo seja positivo, e isso a gente está tendo, né? Então, mas a busca continua, Esgoda. E outro, gente boa, cara, sempre vai ser útil em qualquer empresa, né? Então, eu tenho certeza que você pode estar aí 100% na sua empresa, mas se aparecer um bom profissional, você vai falar, bom, esse cara serve para mim e vamos inventar um outro negócio aqui que de repente tem um outro caminho aqui, um caminho do meio que esse profissional pode seguir e de repente pode nos apoiar e abrindo novas oportunidades. Então, eu confio muito nisso. Eu acho que esse é o jeito que a gente está tocando o negócio aqui no Brasil. Perfeito. Eu queria falar um pouco de distribuição. A gente vê que o mercado brasileiro, nesses últimos 20, 30 anos aí, ele evoluiu demais no sistema de distribuição, né? Então a gente tinha uma cooperativa, vamos assim dizer, mais assistência social, né? Cooperativismo, aquela coisa, e hoje as cooperativas extremamente agressivas no negócio, não existe respeito de área, mais nada, se abre, se pega Dourados ali, tem 6, 7, 8 cooperativas trabalhando ali, né? Então as cooperativas cresceram muito, muitas revendas ficaram pelo caminho, né? Não evoluíram, acabaram por uma razão ou outra saindo do mercado. Aí a gente viu os grandes grupos entrando no negócio, né? Como você até participou uma parte aí com um deles aí numa das empresas da AgroGalaxy, né? Que foi a AgroSem com a outra empresa que você falou. Aí a gente tem o Grupo Lavoura, a gente tem Nutrim, e a gente tem uma plataforma que vem se tornando bastante efetiva no Brasil, né, que é a plataforma que a Syngenta tem, né, das lojas da Atua, sendo a loja da fábrica. E ela comprou mais 3 revendas, outro dia comprou mais uma e 4, e está montando a loja da fábrica. Eu pergunto, a Brant ou você, Vladimir, acredita em que no futuro? Você acha que talvez um dia você possa ter ou se ventila em se ter a loja da fábrica branded? Não, Esgoda, assim, hoje no cenário atual é difícil falar sobre o futuro muito longe, né? É o futuro aí no horizonte que nós trabalhamos hoje, que é no horizonte de 5 years, né, de 5 anos, eu diria assim, não está no nosso horizonte como brand ter loja própria, né? Loja própria, como eu disse, requer muito investimento. Pode ter certeza que essas plataformas, a própria Singenta, através da Sinap, também está fazendo muitos investimentos. Enfim, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa para grandes jogadores, né? Então você precisa estar muito, muito sólido nesse negócio para você poder entrar nisso, né? E não é o nosso caminho aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a Brand tem revenda, ela tem lá 20 e poucas lojas e ela atua como uma revenda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não é nossa política, a gente não está isso no nosso horizonte, a gente não quer trabalhar dessa forma, porque o mercado brasileiro é um mercado muito diferente do mercado americano.
as revendas que a Brand tem nos Estados Unidos, ela está muito regional, é uma empresa pequena dentro do mercado americano, acho que ela é a 15ª, 16ª empresa com distribuição nos Estados Unidos, e ela está muito localizada no estado de Illinois ali, né, muito próximo da sua sede ali, né, onde ela tem uma participação de mercado bastante importante, grande ali. No nosso caso aqui no Brasil, eu enxergo o sistema de distribuição como uma coisa que essas plataformas vieram para mudar e vão mudar, né? Eu acho que todo mundo aí está, todas as empresas hoje estão de olho nisso. Você pega a própria Sumitomo, também está de olho nisso, a própria UPL também está de olho nisso, né? Já tem lá as suas sinergias, o próprio Grupo Bung também aí em sinergias com algumas dessas plataformas em sociedade ou sozinha. Eu diria assim, esse pessoal veio para ficar, esse pessoal veio com muito aporte de conhecimento, tecnologia, know-how. O mercado deve mudar, né? O mercado hoje, a meninada aí que está assumindo os lugares dos pais, nas fazendas aí, hoje é um mundo mais digital, né? Vai buscar esse tipo de informação e essas empresas é que vão poder prover esses agricultores da nova geração. Então, vai requerer muito investimento nessa área de tecnologia, de acesso ao mercado, e para você fazer tudo isso, você vai ter que estar conectado nessas grandes plataformas aí. Ah, mas vai morrer aquela revenda pequenininha lá e tal? Não, acho que não vai morrer, acho que vai continuar vivendo. Você deu um exemplo bom de Dourados, né? Eu vivenciei isso em Dourados, nós temos uma grande empresa em Dourados com a qual a gente trabalha, e quando as cooperativas chegaram, né, lá na região de Dourados, esse empresário que hoje é parceiro nosso falou: ah, pá, agora vai acabar, a gente vai, não sei o quê, as cooperativas vão acabar com o nosso negócio. Bom, tanto não acabou que eles cresceram, compraram outras empresas, eles não fazem parte de plataforma ainda, né? Pode ser que um dia faça, mas estão comprando pequenas revendas locais, estão se mudando, se jogando e cresceram muito mais do que eles imaginavam, né? Mesmo com a presença das cooperativas. O que acontece, Osgor, é que o mercado brasileiro cresceu muito, né? Hoje nós estamos falando aí de mais de 40 milhões de hectares de soja, sei lá quantos hectares de milho, mais de 20 e poucos milhões de hectares de milho, sei lá quantos hectares de algodão e cana, enfim, são 2, 3 safras, e novas pragas, e novas doenças, e novos usos, novas tecnologias. Então o mercado cresceu demais, né? Então, o mercado hoje ele está muito abrangente e precisa de pessoas e de empresas sólidas para atender esse mercado. Esse é o ponto. Eu diria que tem oportunidade para todos, desde que você faça bem feito o seu negócio. Ok, eu tenho mais dois assuntos para tratar. O primeiro é uma pergunta um pouco difícil, né? Você acredita nos grandes grupos? Acredito. Acredito sim, acredito que esses grandes grupos, óbvio que fundo de investimento, né, ele talvez tenha uma data de saída e tal, né, com aquela perspectiva de que alguém compre. Mas esse alguém que vai comprar vai continuar grande, né? Ele comprou uma coisa grande, ele vai continuar grande. Então, eu acredito sim, acredito que essas plataformas, elas não, elas têm, elas são muito grandes para deixarem de existir, né, Esgoto? Então, vai ter a sua dificuldade inicial, vai ter a sua dificuldade aí que muitos estão passando nesse momento aí de perda de pessoas, de profissionais na ponta, mas daqui 2 anos, daqui 3 anos, já trocou toda essa ponta, e isso já vai estar redimensionado, recalibrado e essas empresas vão continuar. Por isso que eu digo, você tem que ter suporte financeiro para aguentar esses solavancos da parte inicial, que nunca é fácil. Né? Quando você entra num negócio, às vezes você entra imaginando uma coisa, ele pode ser outro, mas você tem que ter estrutura financeira, tem que ter musculatura para poder suportar tudo isso. E eu acho que essas empresas aí que nós citamos aí, todas elas têm, né? Musculatura suficiente para aguentar esses trancos. É lógico que ninguém gostaria de estar passando pelos apertos que nós passamos no mercado, né? Todos nós passamos, inclusive nós também passamos por apertos no mercado. Então, ninguém gostaria de estar passando pelo ano passado e por esse ano que até agora, pelo menos, tem sido um ano bem difícil para o mercado agro, né? Com decisões de tomada de compra por parte do agricultor mais demorada,
agricultor sem saber muito o que vai ser para o futuro em termos de preço de commodity, né? Pressão muito grande para se fazer fechamento de quarter. Então, tudo isso incomoda um pouco. Mas, por outro lado, a agricultura não vai parar. A agricultura não quebra, né, esgoto. Quem quebra é o agricultor. Alguém vai plantar. Você pode ter certeza que lá no final da safra de 24, 25, teremos de novo 42, 45 milhões de hectares de soja plantados, entendeu? Eu não tenho dúvida disso, né? Se vai ser o mesmo o senhor José ou se vai ser o senhor João que vai plantar, eu não sei, mas que a agricultura não quebra, a agricultura continua e está sempre pujante, sempre crescente, né? Então, quem tiver melhor posicionado, melhor encarteirado, melhor posicionado em termos de distribuição, em termos de parcerias, em termos de tanto o agricultor quanto a revenda, quanto a cooperativa, né, com os seus parceiros, essas vão sair na frente, eu não tenho dúvida disso. Perfeito. E um último assunto que eu queria tratar é como está a Brandit em relação a biológicos? Esse é um segmento que está se tornando bastante forte no Brasil. Como vocês estão pensando? Como vocês estão trabalhando? Qual é a ideia? Ó, biológico é o seguinte, Esgoto, biológico não tem volta, né? Todas as empresas vão trabalhar com biológico, está vendo aí o grande movimento das grandes indústrias, né? Também vou indo para biológico. É um cenário que nós vamos ter uma convivência. Eu, particularmente, não acredito, não sou daquelas pessoas que acreditam que o mundo vai virar só biológico. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter uma convivência com produtos naturais, vai ter uma convivência com produto biológico, vai ter convivência com produto químico. A gente vai ter que conviver, principalmente no mundo tropical como é o nosso, como é o Brasil, né? Talvez em alguns países lá da Europa, alguns países dos Estados Unidos, Canadá, que é um país de clima temperado, talvez a Argentina, que tem um clima um pouco diferente do nosso, do mundo tropical, talvez eles consigam fazer um pouco mais de biologia, de biológicos, do que de produtos dessa combinação que eu estou citando aqui. Mas no mundo brasileiro, no mercado brasileiro, eu acho que vai ter uma convivência. Bom, a Brand, como é que nós estamos nisso? Nós estamos investindo numa fábrica aqui em Cambé, nós estamos no processo de pegar as licenças, né? É um processo demorado, burocrático, né? Que a legislação impõe a gente essas regras, esse regramento. A gente tem que participar disso, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Enquanto a gente não consegue a nossa própria fábrica, o que a gente está fazendo é terceirizando a produção em algumas fábricas hoje, biofábricas que tem pelo Brasil, e a gente está com 9 produtos no mercado brasileiro na safra 24, 25. Então a gente tem uma linha bastante bacana, tem uma linha boa, uma linha que cobre toda a necessidade do que tem hoje no mercado brasileiro. Obviamente que existe uma corrida, né, tecnológica atrás de um herbicida total, existe uma corrida atrás de um biológico para ferrugem, existe uma corrida para alguns tipos de insetos aí, nas principais culturas, né? Existe uma corrida para isso. E nós estamos nessa corrida. Então, a gente comprou uma empresa aqui em Londrina, né, uma empresa que tem 15, 18 profissionais trabalhando, todos eles com doutorado, mestrado, uma empresa que já tem mais de 15 produtos do seu pipeline sendo registrado no mercado brasileiro. Na hora que chegar a nossa fábrica, a gente tem esse acesso. São produtos exclusivos, são produtos inovadores, produtos que não estão no mercado ainda, não é um produto, uma cópia da cópia, né? É um produto realmente inovador. Então, isso dará à Brand mais um salto em termos de inovação, né? Obviamente que o grande desafio de tudo isso aí é você acessar o mercado e estar com bons parceiros. Essa é o nosso trabalho agora, para que a hora que a nossa fábrica ficar pronta daqui a 18 meses, a gente poder acessar com produtos inovadores e tecnológicos. Perfeito. Vladimir, assim, ó, muita gente nova assiste, né, essas conversas que eu tenho com vocês, que são pessoas extremamente experientes. Eu queria que você deixasse um recado, principalmente com toda a bagagem que você tem, para esse menino, essa menina, né, que está começando agora aí, está aí com seus 23, 24, 25 anos, ou um RTV júnior, né, que pensa em evoluir no nosso mercado, que pensa que é onde eu vou estar daqui a 30 anos esse mercado, né?
Deixa um recado para eles aí como consideração final de toda a experiência que você tem no agro, cara. Olha, o que eu posso falar para essa juventude que está aí, e no qual também tem na minha família, minha sobrinha fazendo agronomia, né? Entrou na agronomia aí há um ano atrás. Eu sempre falo para ela e para os mais jovens que trabalham comigo é o seguinte: invista na sua carreira, invista na sua carreira de forma profissional, estude, se dedique, faça a diferença na frente do produtor, na frente do dono da revenda, na frente do agrônomo da cooperativa, faça a diferença. Esse é o mais importante. Estude não só agronomia, não só aquilo que você está trabalhando, mas estude línguas, vá fazer inglês, vá fazer um francês, vá fazer um alemão, estude línguas, aquilo que você puder, dentro da sua capacidade de investimento, porque só isso vai te colocar aí, talvez, num patamar um pouco diferente e abrir janelas de oportunidade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Hoje, eu mesmo tenho muita dificuldade com inglês, tenho dificuldade com espanhol, e aí hoje o Brasil é responsável pela América Latina, e só eu sei da dificuldade que eu tenho quando eu tenho que viajar e me comunicar com os países aqui do Cone Sul, aqui, da América do Sul, do qual o Brasil hoje é responsável. Não é fácil. Então, eu falo sempre para a molecada o seguinte: gente, estudem agronomia, estudem aquilo que você está trabalhando. Se você trabalha com semente, entenda, seja o melhor cara de semente. Se você está com biológico, seja o melhor cara de biológico. Se você está no agroquímico, seja o melhor cara de agroquímico. Mas não deixe de estudar língua, não deixe de estudar coisas fora do dia a dia. Faça o MBA, faz o MBA. Mas o que é mais importante? No meu aspecto, eu vejo que às vezes é mais importante você ter língua do que ter um MBA. Porque o MBA você pode fazer a qualquer momento. Em línguas, cara, na juventude é muito mais fácil você aprender do que mais velho, como eu tô, como você está aí, né, Eduardo? Então, hoje você vai dizer, vamos aprender uma nova língua, hoje, vamos aprender alemão. Vai aprender, né? A dificuldade, aos 64 anos, como eu estou aqui, é mais difícil você querer aprender uma nova língua. Mas dá para aprender outras coisas, né? Então, eu estou aprendendo muito sobre biológico, estou estudando muito sobre isso. Então, isso que é mais fácil para mim aqui, eu estou tentando aprender e estou tentando participar desse segmento. Então, o que eu falo para a molecada é essa: é isso. Estudem, estudem bastante e invistam nas suas carreiras e no seu network. Hoje, aquele teu amigo que está hoje na mesma indústria, amanhã vai ser o seu concorrente. Concorrente não é inimigo, a gente precisa entender isso. Concorrente é concorrente, né? Você pode trocar ideia, bater papo, você não pode dar informação privilegiada, você não pode dar informação sensível, você não pode dar um furo de reportagem, como diz o outro, né? Mas, pô, você conversar sobre o mercado, conversar sobre as dificuldades, sobre as facilidades, qual é o problema de conversar sobre isso? Nada, né? Muito pelo contrário, eu incentivo, né, que as pessoas encarem os seus profissionais do mercado como, como concorrente, mas não como inimigo, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né, Esgoda? Assim como nós dois trabalhamos em Palotina, em times diferentes, lá em Goiânia nós estávamos no mesmo time. E aí, se a gente tivesse encarado um outro como concorrente, como é que a gente seria, como inimigo lá em Palotina, né? No começo da nossa carreira, lá no ano 85, 86, como é que a gente ia fazer isso? Depois, lá nos anos 90, a gente está junto na mesma empresa. Então, é o que eu sempre digo, né? Essa carreira nossa é uma carreira que muda muito, tem muita possibilidade de mudança, e essas possibilidades faz você estar junto num momento e de repente separado em outro momento. Mas as pessoas precisam entender que, acima de tudo, eles são profissionais. Isso que é o mais importante. Olha, Vladimir, eu fico contente em escutar isso aí, porque é tudo aquilo que eu falo, né? Quando eu vou fazer um treinamento de vendas, eu digo, se eu pudesse resumir esse treinamento numa palavra, eu ia dizer estude, né? E línguas é aquilo que você falou, né? A gente poderia ter estudado mais um pouco e tal, e estar com o inglês um pouco mais fluente, né? Então, também me admira bastante você com 64, eu com 62, e você falar para mim, e isso serve para vocês que estão escutando aqui, que ele está estudando, meu amigo. Ele está se informando, principalmente no novo boom, ou no boom que estamos vivendo, que é o boom dos biológicos, né? Passamos aí pelo boom da biotecnologia, né? Passamos pelo boom aí dos biológicos, estamos passando, e quanto mais booms vamos ter, então continue estudando. Vladimir, foi um prazer,
né, estar aqui com você hoje, conversando, revivendo histórias, né, revivendo uma parte da sua carreira profissional aí, né, de muito sucesso. A Brandt é uma empresa muito top, muita tecnologia, né? E você hoje com 64 anos, como diz o outro, vivo, né, meu amigo, ativo no gás, né? Isso é muito bom. Muito obrigado pela tua participação e pela contribuição que você deu hoje ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Diogo. Obrigado por você pela oportunidade de estar trocando, batendo um papo. Eu entendo isso como um bate-papo e quem estiver assistindo, e assistir, principalmente os mais jovens, né? Aproveitem esse momento aí da sua juventude, que ainda está na faculdade, está saindo da faculdade, aproveite para esse aprendizado aí que você vai ter pela frente. E aproveite todas as oportunidades que alguém te der aí na revenda, na cooperativa, na fazenda. Aproveite esse conhecimento que você com certeza vai agregar isso para o teu futuro. Obrigado, Esgodo, mais uma vez. Eu que eu agradeço. Muito obrigado a todos. Estivemos aqui hoje, em toda quinta-feira, com o Esgoda, no Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Um abraço, muito obrigado, Vladimir, muito obrigado a todos e até a próxima quinta-feira com o Esgoda.